Oi, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Lari e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu usei no primeiro mês da minha bebê. Esse é um vídeo que eu vi bastante de outras meninas aqui do YouTube, os usados do primeiro mês da bebê. E é um vídeo bastante legal para as mamães terem ideia do que elas vão utilizar no primeiro mês do bebê, né? Mais ou menos. É claro que cada bebê é um bebê, cada um tem uma experiência diferente, mas eu acho que é bem válido para você pelo menos ter uma ideia e se programar um pouquinho com o seu neném. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Eu guardei todas as embalagens, ou quase todas, de tudo que eu fui utilizando aqui em casa e vou contar pra vocês tudo que eu usei. A primeira coisa eu vou mostrar pra vocês é esse frasquinho de álcool que eu utilizei pra curar o coto umbilical da bebê. Então eu utilizava esse álcool e foi o próprio hospital que deu. Esse aplicador é bem útil, viu, pessoal? Eu comprei um outro álcool que ele não tem esse aplicador e é bem ruim de utilizar. Então se você for comprar, procura comprar com um aplicador assim ou de spray, que facilita bastante na hora de usar. Ele acabou no primeiro mês mesmo e foi o suficiente para curar o coto umbilical e utilizar depois que caiu também para ficar limpando o umbiguinho dela. Eu acabei abrindo outro e usei bem pouquinho, mas eu acho que é bem válido e álcool 70 é sempre bom para limpar uma coisinha ou outra. Ainda nessa linha de coisas líquidas assim, eu abri também e utilizei uma caixinha de soro fisiológico. Esse soro fisiológico é aquele de dose única, sabe? Que vem em 5 ml. E eu usei 5 unidades. Pra que eu uso esse soro? Eu uso pra limpar o nariz do neném. Eu usei 5 ampolinhas e ainda tem 5 aqui. Então, só pra mostrar pra vocês, é bem útil ter isso aqui em casa. Ele também vai servir se caso você precisar fazer inalação no neném. Então esse soro é bem útil pra limpar o nariz, pra limpar alguma coisinha no rostinho do bebê se você precisar, ou então para fazer inalação. Usei 5 ampolinhas de 5 ml. A outra coisa que eu comecei a utilizar ainda na maternidade foi esse saquinho de lenço umedecido. Esse aqui é da Johnson, recém-nascido, tá vendo? Eu abri na maternidade e utilizei lá, eu continuei utilizando em casa, mas logo eu troquei para algodão, porque o lencinho umedecido, a pele do bebê é muito sensível e aí ela tava ficando com o bumbum meio vermelhinho. E aí eu comecei a utilizar algodão e água no lugar do lenço umedecido. Então eu acabei utilizando ele depois, porque em uma troca ou outra, quando você sai, eu acabava utilizando ele. Mas é bem melhor, principalmente no primeiro mês de vida do neném, utilizar algodão e água. Então agora o que eu tô fazendo, por exemplo, como o bumbum dela não tá vermelho, eu voltei já a utilizar lenço umedecido, mas em uma troca ou outra, ou quando eu tenho que limpar assim de uma forma um pouco mais minuciosa, eu utilizo o algodão, porque é muito mais suave para a pele do neném. De lencinho umedecido, eu gastei apenas esse saquinho com 48 unidades. Como eu comentei com vocês, eu parei de utilizar o lenço umedecido e comecei a utilizar o algodão. Então, eu comecei utilizando esse aqui, ó. Esse aqui eram aqueles em formatos de quadradinhos, sabe? Eles são muito bons, mas são bem mais caros. Então eu utilizei esse, foi um saquinho com 100 gramas. Aí depois meu marido comprou esses 2 saquinhos de 40 gramas, eu utilizei, acabou super rápido. E aí depois eu comecei a utilizar algodão de bolinha mesmo, porque é bem mais barato. Então eu parei de usar esses de quadradinho e utilizei esse saco inteiro da Cremer, que tem 95 gramas. Então esse aqui também foi o que eu utilizei e durou bem mais, na verdade, do que esses outros de quadradinhos que eu utilizei antes. No total foram 275 gramas de algodão. Ok, vamos continuar e tentar finalizar esse vídeo antes que a bebê acorde. Antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal. Me ajuda a bater os 500 inscritos, eu tô atrás dessa meta, a gente tá quase conseguindo. Para fazer isso você precisa se inscrever e também compartilhar com seus familiares e amigos, pessoas que vão gostar desse conteúdo aqui. Me ajuda nessa meta, por favor? Bom, vamos falar das fraldas finalmente, né? Bom, eu comecei utilizando esse pacote de fraldas RN com 34 unidades. Eu levei pra maternidade, voltei e continuei utilizando aqui em casa. E, gente, a gente se espantou com a quantidade de fralda que você usa.
no início a gente troca bastante, né? Eu uso em média umas 8 fraldas por dia e no início era cerca de 10, porque a gente ainda tava aprendendo e às vezes ia trocar fralda, sujava, enfim, mas conta aí mais ou menos umas 10 fraldas por dia, tá? Pra você se preparar pro primeiro mês. Aí depois eu já fui pra P e eu utilizei um saco que eu ganhei e veio, era um saco que não tava na embalagem original, mas veio 90 fraldas, 90 fraldas P, essa aqui era da Huggies. Então eu utilizei essa depois, 90 fraldas P. Aí depois eu abri essa aqui P da Pompom, 32 unidades de fraldas. Depois a gente abriu essa do Scooby-Doo. E aí utilizamos também, essa do Scooby-Doo tinha 32 unidades. E depois essa aqui da Looney Tunes, 22 unidades. E por último, que eu ainda tô utilizando, esse pacote da Huggies, com 48 unidades, também P, um total de 258 fraldas. Uau, é bastante fralda, né, gente? Mas é mesmo, é realmente o que mais se usa, tá? Foram todas essas fraldas nesse primeiro mês. E de pomada pra assadura, eu não tenho mais a embalagem, mas eu utilizei uma Bepantol de 30 gramas, utilizei inteira, porque assim que o bumbumzinho dela começou a ficar vermelhinho, eu comecei a utilizar a Bepantol, é muito boa. E aí eu abri também uma de Nystatina com óxido de zinco, que eu usei quando a bebê tava com umas bolinhas no bumbum. E acabou não resolvendo, o que resolveu mesmo foi maisena, gente. Então utilizei um pouquinho de maisena. Eu usei também 2 saquinhos de gaze pra limpar o coto umbilical e o umbiguinho dela. Depois eu comecei a utilizar cotonete, e cotonete também foi algo que eu usei, tá quase no fim, uma caixinha de cotonete. Mas como ainda não acabou, eu ainda não coloquei aqui. Mas a caixinha de cotonete quase acabou. E é isso, foi tudo isso que a gente utilizou nesse primeiro mês. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo seja útil pra vocês. Um grande beijo pra vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!